A Web Rádio Estação da Luz de Natal está apresentando uma série muito boa. Programa Espírita, Família, Amor e Adoção. É um programa apresentado pela nossa irmã Rejane Bruno e seu filho Felipe Bruno, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia, mas nós vamos reproduzir esse programa agora aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é a divulgação da doutrina espírita. Convidamos você para mais essa viagem. Programa Espírita, Família, Amor e Adoção. Adoção legal, um ato de amor. Evangelização de pais e filhos, com Rejane Bruno e Felipe Bruno, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o assunto focado na evangelização. Hoje não temos convidados, os convidados somos nós. É porque já tem tanta história, né? Tem tanto assunto que se tivesse um convidado aqui, coitado, o convidado também ia sofrer aqui. Pois é. E aí o nosso programa, ele fala sobre família. E dentro desse programa Família, nesse mês de outubro, a gente vai focar um pouquinho na questão da evangelização. E aí a gente vai trabalhar também, claro, né? Nós estamos em plena campanha de 45 anos de evangelização espírita infantil juvenil, mas a gente quer focar hoje em resultados, né? Afinal, 45 anos é campanha e a gente vai conversar um pouco com relação como é que os pais e os filhos, a família como um todo, convive e compreende a evangelização. E a gente trouxe uma mensagem do livro Sublime Sementeira. Sublime Sementeira é uma coletânea de mensagens dos amigos espirituais falando da evangelização infanto-juvenil, e a gente vai trazer uma mensagem inicial falando sobre a educação espírita, uma mensagem de Benedita Fernandes, dessa coletânea do livro Sublime Sementeira, que a FEB organizou. A educação tem regime de urgência. Na tarefa da educação devem ser investidos os melhores recursos de que se pode dispor, a fim de que se colimem os objetivos elevados em prol de uma sociedade mais justa, portanto, uma sociedade mais feliz. Na sua condição de animal social, o homem não prescinde de hábitos convencionalmente equilibrados, mediante os quais, pelo conhecimento intelectual, doma suas mais inclinações, submetendo os instintos agressivos que respondem pela violência e arbitrariedades outras. Na Gênese, dos muitos males que assolam a vida na Terra, encontramos a indisciplina, que deflui da falta de educação, como a responsável. Mesmo nos animais destituídos de razão, os condicionamentos fomentadores de hábitos logram resultados surpreendentes na área da domesticação. Criaturas portadoras de deficiências, de limitações físicas e limitações mentais, não ficam infensas ao processo educativo que lhes aguça a percepção. Amplia capacidades e recursos de comunicação, superando, e não raro, alcançando altos índices de ajustamentos que as projetam acima da média das pessoas consideradas normais. A reencarnação em si mesma
É um mecanismo de educação de que se utilizam as leis da vida, de modo a conjurar males e imperfeições que escravizam os espíritos às faixas primárias da evolução de onde procede, renascendo sob a injunção das consequências do uso que tenha dado às funções orgânicas, psíquicas e morais, na aprovação optativa ou na expiação inevitável, aprende a valorizar os recursos de que vê privado por impositivo reparador ou desenvolve as possibilidades em germe, transformando-as em conquistas que lhe incorporam à vida. Serão os processos educativos que encontre durante o trânsito reencarnacionista que o auxiliarão a completar com êxito ou desventura o superior cometimento. Se nos comportarmos aos fatos psicossociais e genéticos desencadeados da delinquência, bem como os atos de ordem socioeconômica, a negligência a respeito da educação responde por males e problemas perfeitamente evitáveis quando considerada. Nesse contexto deve ser situada a criança, complexo humano suscetível de aprimoramento, que numa sociedade digna tem direito aos processos relevantes da educação, a fim de que venha cumprir com a destinação para a qual ela renasceu, que é o seu processo intelecto-moral. Desejando homens nobres no futuro, deve-se educar a criança desde hoje. Educar é fomentar a vida sob qualquer aspecto em que se apresente. A abrangência do verbo educar envolve o compromisso espiritual de criar, de desenvolver e estimular os valores transcendentes do ser, não se atendendo apenas a qualquer programática exclusivista, cuja ótica distorcida limita o vasto campo das suas realizações. Por isso, o Espiritismo é uma doutrina essencialmente educativa, plasmadora de funções e aquisições de sabor eterno, porque penetra nas causas geradoras dos fenômenos humanos, solucionando os problemas vigentes, onde quer que se manifestem. Dessa forma, a educação espírita de profundidade, portanto, não se limita à contribuição de recursos intelectuais, artísticos e convencionais, senão à equação dos desafios evolutivos, preparando o indivíduo para tentames sempre mais elevados, sempre mais grandiosos. Não se há por que decurar o dever da educação de todos os homens, especial e principalmente da criança e do jovem. A educação é compromisso de todo dia em razão da sua complexidade. A educação espírita é compromisso de todo dia e instante em razão da sua complexidade. A educação espírita que se baseia no amor e na instrução que iluminam as consciências e libertam o ser das injunções perniciosas tem como instrumento o exemplo do educador que deve pautar a conduta em que ensina, superando-se em atos, de modo que as sementes que se valem de superior qualidade manifestem-se em forma de paz e realização nele próprio. Allan Kardec, como Jesus, foi educador, ensinando e vivendo as lições do que se fez intermediário com elevada abnegação e estima pela criatura, em consequência, pela humanidade. Parafraseando Jesus, que diz: somente pelo amor será salvo o homem. Permita-nos afirmar que somente pela educação espírita serão salvos o amor e o homem. Benedita Fernandes, essa é uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira, no livro, está no livro Antologia Espiritual, né, em Salvador, em 1993. Então, a colaboração da Benedita Fernandes na evangelização
ela traz não só na evangelização, que ela é abrangente aqui, né? Aqui ela está falando de educação espírita, e Benedita Fernandes, conhecida como a Dama da Caridade, como Tavares está colocando aí, deu muitas mensagens por sua colaboração, uma pessoa extremamente humilde, extremamente grandiosa nas suas colocações, e valorizando a educação como um todo, não só a evangelização, mas como todas as áreas da educação, né, nessa proposta que estamos tendo aqui. Eu estou desligando aqui porque teve uma ligaçãozinha aqui no meio do caminho. Mas é isso, né? Então a gente vai fazer a nossa prece. A mensagem, ela foi longa, mas ela é bem rica, bem Completa, forte, né? Bem completa na questão da educação espírita, e a gente queria trazer a Benedita para que pudesse nos dar um suporte, um amparo no nosso trabalho de hoje. E aí o E Felipe vai fazer a até, nossa prece. até importante também, mãe, trazer esses nomes como referências, né? Acho que a gente precisa, eu acho que, de maneira geral, nós somos muito carentes de referências. Então, é sempre importante a gente ter essas pessoas que são referências, esses espíritos que desenvolveram grandes trabalhos, que deram sua parcela de contribuição, deixaram sua marca, né? E que podem ser referências para que a gente almeje, né, chegar até onde eles foram, né? Então, vamos serenar nossos pensamentos, ficar o mais à vontade possível, cada um de sua forma, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e vibrações, relembrando não somente de Benedita, mas de outros grandes espíritos que contribuíram, e que todos eles que têm uma envergadura moral, que têm um vasto conhecimento, foram grandes educadores em sua passagem pela Terra. Todos eles tinham a característica e um perfil de educar, de ensinar, e principalmente de fazer isso com amor, pelo outro. Então, que nós possamos, rememorando desses grandes seres, o maior de todos, o nosso Cristo, irmão maior, exemplo maior, mestre incansável de todas as horas, lembrando destes espíritos, possamos elevar os nossos pensamentos e vibrações para iniciar essa nossa conversa de hoje, pedindo aos amigos espirituais que derramem suas bênçãos, que nós possamos sentir a todos que nos assistem e que precisam, estão conosco nesta caminhada, possamos sentir as bênçãos, clarear os nossos pensamentos e corações, para que possamos absorver um pouco mais deste conhecimento e começar nossa conversa de hoje. Assim seja. Muito bem, então vamos iniciar então só colocando, foi colocado para a gente do programa anterior, só um parênteses aqui, Felipe, antes de a gente entrar no tema, uma pessoa fez uma pergunta no outro programa, e que nós mandou por áudio e a gente não teve acesso, e nós nos comprometemos de responder ao iniciarmos esse programa. Ao programa passado, a gente trouxe uns casos de amor, né, com alguns casos de adoção, com a doutora Alcineide e a Adelma. E foi perguntado o seguinte: se a doutora Alcineide teve 4 filhos e entraram com o processo de adoção desses filhos, caso eles não tivessem adotado esses filhos, como seria? E se eles adotaram, será que houve um desvio, houve algo que pudesse desviar a questão do planejamento reencarnatório dessas crianças? E eu me lembro bem, uma vez conversando com o Divaldo sobre a adoção e sobre um trabalho que nós desenvolvemos aqui em Natal, de um grupo de apoio à adoção, e
Divaldo disse, a gente precisa ter a certeza de que nós não estamos forçando nenhum tipo de adoção. Nós precisamos trabalhar com consciência. Então, se for desenvolvido um trabalho de acompanhamento, isso não acontece. Não existe aquela história de que estamos desviando um planejamento reencarnatório. Por quê? Porque nos foi informado de que a espiritualidade, ela prepara tanto no próprio planejamento reencarnatório a possibilidade do livre-arbítrio da família biológica. Ah, será que vai ser muito ruim para esses 4 meninos se eles não tivessem sido adotados por determinada pessoa, no caso, né, por doutora Alcineide? Não, porque eles teriam o planejamento preparado para eles. Se os pais voltassem atrás nesse planejamento reencarnatório e compreendessem que o melhor era adotar seus próprios filhos, ninguém pode dizer, ter a segurança de dizer que não seria bom para eles, tá certo? Então, existe um planejamento, existe uma Cada, preparação, mas existe também o livre-arbítrio. cada escolha só seria diferente, né? Só seria Só seria diferente, diferente. mas não podemos dizer quão bom, quão ruim, até porque o processo evolutivo de cada ser é tão individual e particular que até onde a gente acha, às vezes, que há um erro, que há um tropeço, às vezes aquele tropeço e erro que aos nossos olhos é ruim, para aquele espírito é exatamente o que ele precisa, né? Então, a gente espera ter respondido a pergunta, né? E aí a gente vai entrar no tema de hoje, né? Que a gente está conversando sobre evangelização, né? Sobre pais, sobre filhos. E aí, quando a gente fala de evangelização, a gente fala também de evangelizadores e de Também. evangelizandos, né? É todo um processo. E a gente precisa lembrar que a nossa campanha hoje está fazendo 45 anos, Soares, ó. Tavares já colocou, inclusive, aqui a nossa campanha dos 45 anos, que está sendo agora, foi agora dia 9 de outubro, está bem recente, e é uma campanha permanente. Então, em 1976, começou a necessidade das instituições que tinham a evangelização ser provocadas por suas federativas, fazendo com que a FEB, na pessoa de Cecília Rocha, pudesse começar a fomentar, junto aos coordenadores, aos diretores, né, de evangelização de infância e juventude dos seus estados brasileiros, começar a perceber que era uma tarefa de tamanha importância, visto que a espiritualidade começou a mandar a mensagem, fortalecendo todo o trabalho, e que precisava organizar tudo isso para que pudesse aumentar um trabalho de unidade e um trabalho bastante coerente dentro da doutrina espírita. E aí houve várias e várias reuniões, e a gente precisa lembrar que aqui no nosso estado a gente teve, né, a presença de Dona Alba participando, a presença da nossa amiga Ceres, ainda aqui encarnada, né, nosso baluarte da evangelização aqui presente, a nossa amiga Gorete, Assis, Só uma correção, mãe. É Tia Séries. e a Ceres, tá vendo? E nós temos em Pernambuco, na época, Sandra Borba, né, que depois veio para cá, mas em Tia 76 Sandra também. estava lá, e que são pessoas de referência, são pessoas de base, são pessoas que nos dão toda essa estrutura. E em 1977 começou a campanha, ainda não era uma campanha permanente, mas era uma campanha de evangelização, onde teve muitos encontros, muitas formações, e começou a se pensar, e aí surgiu o primeiro cartaz, né, entre 77 e 78, porque aí em 1978 se definiu pelo Conselho Federativo Nacional, que seria uma campanha de caráter permanente, né? De caráter Sim, então quando ela permanente. começou não se tinha esse caráter, né? Era uma ideia de fazer uma campanha por um período e teoricamente iria mudar o foco depois, né? Não seria mudar o foco, era fazer apenas uma campanha de um ano, né? Uma campanha de um ano para fazer com que todas as federativas passassem a Hum, ser estimuladas na questão da evangelização, visto que a evangelização é preparando, né, a criança e o jovem para um homem de bem,
durante, né, nesse período de evangelização, e futuro trabalhador espírita, né? Com certeza, aumentando o manancial aí da doutrina espírita, visto que uma coisa que é interessante a gente colocar, porque naquela época muitos de nós não éramos oriundos da evangelização da infância, né? Muitos talvez nem da juventude entraram já no processo de evangelizador. Então, no momento que a gente estimula nas instituições espíritas, isso o pensamento de 1976, a implantar a evangelização nas casas espíritas, a gente está fazendo com que aquela ideia de que o centro de Seu João, o centro de Dona Maria, o centro de Seu Joaquim, deixasse de ser o centro, fosse o centro espírita tal, né? Centro espírita, sei lá, vou chutar aqui o que vai estar me vindo na cabeça, Jesus no Lar, por exemplo, né? E não se ficasse vinculado a pessoas. E a partir do momento que essas crianças fossem evangelizadas, esses jovens fossem evangelizados, participassem dos estudos continuados, que na época não era sistematizado, né? Dos estudos de jovens mais velhos, eles passariam já a fazer A seus juvelitude, exódios. né? A juvelitude. Exato. Então, por isso essa campanha. E aí, em 1978, o Conselho Federativo Nacional, da FEB, entendeu que a campanha teve uma proporção tão gigante, tão maravilhosa, foi um envolvimento tão bonito, que passou a ser em caráter permanente. E aí veio o primeiro cartaz era muito bonito, e foi motivo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem orgulho de ter uma música de Adriano Gomes, que era Evangelize, Coopere com Coopere Jesus, com né? Jesus. Foram Belíssimo. os primeiros cartazes, era um sol, era uma janela com um sol, né, irradiando, que era a evangelização irradiando nos lares, irradiando na instituição espírita, irradiando o próprio ser, né, nessa transformação moral através da educação espírita, através da evangelização espírita, né? E aí vieram vários outros cartazes, os primeiros foram com esse mesmo tema, e aí depois começou a se imaginar que a juventude poderia ter cartazes próprios, então começou a ter cartazes da infância, cartazes da juventude, né? Acho que é um processo E de independência que vai dando mais autonomia para as fases, né? E aí até dá mais força, né? Do movimento, né? exato. E essa é a atividade que a gente abraçou aí ao longo dos anos, né? Eu não fiz parte do início, né? Eu cheguei em Natal em 1979, em 1980 eu iniciei as atividades na Casa Espírita e logo comecei a evangelizar. Então eu tenho alguns anos aí de evangelização, participei de muitas campanhas, né? Mas, então, no caso, eu tenho. A senhora só tem 7 anos a mais de evangelização do que eu. Como assim? Porque a senhora chegou em 80, eu nasci em 87, desde que nasci estou indo lá, então já só 7 anos a mais. Verdade. Não tinha pensado nisso. E olha que coisa boa, você tem mais responsabilidade do que eu, então. O compromisso é maior. E a senhora falando nisso, eu pensei também, porque é interessante quando a gente pensa, não só no espiritismo, né, mas em outras religiões também, quando a gente fala dessas origens dessas religiões e do espiritismo, a gente começa a perceber que não se falava em crianças, né? Você não ouvia relatos, por exemplo, da Sociedade Espírita de Paris, tinham crianças, porque não era o perfil, né? No início, a grande questão é se divulgar, se propagar as ideias e tudo, e não se tem essa ideia, até porque não tem como, né? No primeiro momento, as pessoas primeiro precisam absorver para depois passar para os mais jovens. Então, é muito claro que na década de 70, o ambiente no Brasil estivesse propício para o início dessa campanha, né? Porque até então se tratava a criança como um pequeno adulto, né? Então, não se tinha essa característica, esse perfil evangelizador, de amor, de afeto, se plantar a semente, né? E tudo. Então,
esse trabalho é um trabalho que realmente precisa ser contínuo, porque até hoje a gente vê a importância de se falar nisso, de se fazer essa campanha para fomentar que os trabalhadores espíritas, que os espíritas levem seus filhos para a evangelização, e a importância da evangelização desde a primeira infância. Né? Exato. Em 1992 foi feito umas perguntas, né? E Bezerra de Menezes respondeu algumas perguntas, né? E a primeira pergunta que foi feita nessa coletânea, em 1982, que estava se comemorando 5 anos. 82? 82, estava se comemorando. Tu não tinha nascido, não. Não tinha. Estava se comemorando 5 anos de campanha, porque passou a fazer uma grande comemoração de 5 em 5 anos. E nesses 5 em 5 anos é onde tem os encontros nacionais, né? Que passaram depois a ser na própria Federação Espírita Brasileira. E são encontros muito interessantes, onde existem as trocas das federativas, os avanços, o que cada um tem feito, aquela troca de experiência, e é muito interessante. E nos 5 anos aconteceu isso, né? A resposta de Bezerra de Menezes, que foi por meio do médium Júlio César Grande Ribeiro, né? Onde ele foi questionado algumas coisas bem relevantes com relação à evangelização. A primeira pergunta que foi feita a Bezerra foi assim, Bezerra, assim, bem íntima, né? Qual é a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? Olhe só a pergunta, qual é a importância da evangelização, né? E aí ele coloca algumas coisas, entre elas ele diz assim, considerando-se naturalmente a criança como porvir, acenando-nos agora, e o jovem como adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação, as luzes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar em seus corações as excelências das lições do excelso mestre, com vista à transformação da sociedade terrestre para uma boa humanidade, né? E aí, eu não vou ler tudo, mas ele fecha. Assim faz-se inadiável buscarmos os serviços que nos competem junto à evangelização da criança e do jovem, para que as comunidades terrestres edificantes em Jesus adentrem o terceiro milênio como alicerces ótimos de uma nova civilização que espelhe no mundo o reino de Deus. Olha a responsabilidade da tarefa. De plantar essa semente, né? Da tarefa da evangelização, né, nesses caminhos. E aí a gente queria conversar muito sobre isso, né? Eu não tive a felicidade nessa existência de iniciar a minha tarefa de conhecimento doutrinário na infância, né? Eu cheguei já com 15 anos, 15, 16 anos, e a necessidade de evangelizadores era tamanha que eu já entrei na doutrina espírita estudando e pouco tempo depois já estava na evangelização da infância. A média de idade da juventude da senhora era 15, 16, 17 anos, assim, mas esse pessoal mais ou menos... Tinha pouca gente? É uma coisa que eu fico curioso, assim, tinha pouca gente? Não, nós tínhamos, a maioria das pessoas eram mais experientes, eram pessoas dos seus 18 anos em diante, né? E tinha alguns já com mais idade, mas as pessoas que chegavam e que tinham comprometimento doutrinário, né, de participar de estudos e tudo, então já se tivesse o desejo de evangelizar e se comprometesse, que naquela época, em pleno início de campanha assim, eram muitas formações, então não só as formações nacionais, mas as formações na instituição, né? Então nós tínhamos educadores, Pérez, educador, Assis, educador, né? A Salizete, educadora, então tinha muitas pessoas na área, já na Francisca, já na área da educação, que proporcionavam uma formação muito fortalecedora, assim, né? Muito fortalecedora nas questões pedagógicas em si, né? Porque era uma característica, área... né? Era uma característica, uma marca daqui, né? Assim,
em função das pessoas, né, que faziam parte. E daí surgia o quê? As produções de material. Quando começou a campanha, começou também a produção de material em todo o Brasil, que era compilado pela Federação Espírita Brasileira, gerando aí o primeiro currículo, né? E aí hoje a gente já está, eu acho que no terceiro ou quarto currículo, agora não me vem a memória, agora não é nem currículo, são orientações, né? São as orientações, tanto para a infância como a adolescência, em vários aspectos, né? E isso é muito importante, né? Porque a coisa vai caminhando, a flexibilidade dessa proposta que vem abrindo cada vez mais, né? Antes a preocupação inicial era muito na área doutrinária, porque nós temos que ser fiel às questões doutrinárias e com isso a gente acabava que não usávamos muito as mensagens externas de literaturas que não eram espíritas para que pudesse nos dar um suporte, né? E hoje a gente já entende que a gente pode usar de flexibilidade em todas as metodologias, inclusive, né? Para desenvolver um bom trabalho de evangelização. E aí, Felipe, é bom a gente falar também que o trabalho de evangelização, a maioria dele é um trabalho socialmente carente. Estão em lugares, né, os centros espíritas que funcionam em lugares socialmente carentes. As evangelizações que não têm essa característica são poucas, às vezes as É, federadas, e olhe lá. na verdade, eu acho que eu vejo muito centros espíritas começando com essa característica, né? É interessante isso, assim, um grupo de pessoas e amigos espíritas se reúnem, começam a fazer uma atividade mais filantrópica, né, de assistencialismo em uma região, e aí começam a fazer uma sopa, um almoço, alguma coisa do tipo, e ajudar aquelas pessoas, e aí vai evangelizando as crianças, só que com a característica mais voltada para a questão da higiene, falando bem superficialmente de Jesus, né, dessas coisas, enquanto isso os pais estão em outro ambiente também recebendo essas instruções e tudo, e aí com o tempo, né, isso vai se criando o corpo e se estruturando até se ter realmente um centro espírita com a infância, com a juventude, né, e tudo ESD, mas realmente é uma característica, inclusive, até que eu acho muito bonito, inclusive, é uma característica do espiritismo, né? Várias vezes eu sofri preconceito, né, de dizer que era espírita e tudo, principalmente na escola, né, quando eu era pequeno, mas é engraçado que as pessoas mais velhas, que conheciam outras pessoas espíritas, sempre tinham uma referência muito boa. E diziam, eu conheço pessoas muito boas que são espíritas, pessoas que ajudam instituições, que têm grupos de assistência, né, e tudo. Então, acho que essa característica do espiritismo sempre foi muito forte, né, e de evangelização. Como eu cresci, né, dentro da evangelização e já na campanha permanente, né, eu sempre achei muito forte essa postura do espiritismo em geral, né, como faz parte da minha bolha, né, digamos assim. Compreendendo as ausências da mãe, né, em alguns momentos. Ficava chateado, com raiva e tudo, mas faz parte, né. O selo de 45 anos, ele traz muito do que nós estamos conversando hoje, que é tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Paulo Colossenses 3:23. Né? Eu costumo muito comparar isso com Cora Coralina, né? Que diz que tudo que a gente for fazer, mesmo que seja uma panela encascorada, que a gente faça bem feita, né? Então, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. E na hora que a gente desenvolve um trabalho, eu digo muito que na evangelização só consegue desenvolver sua tarefa bem quando você se identifica, quando você ama aquilo que você está fazendo. E aí, cada ano é uma coisa diferente. Cada ano você prepara coisas diferentes, você planeja coisas diferentes, porque suas crianças são diferentes e o seu brilho para a tarefa da evangelização é permanente, né? É um brilho diferenciado. E quando a gente trabalha, o nosso programa tem o nome Família, Amor e Adoção. E eu costumo dizer, hoje, por exemplo, na minha tarefa evangelizadora, nós temos um índice muito grande de crianças
é, que a gente chama que está dentro do quadro da inclusão. E a adoção faz parte desse quadro inclusivo. Por exemplo, a minha turma de evangelização, mais de 50% são filhos por adoção. É impressionante, né? Então, veja, tenho crianças especiais na minha sala com algum tipo de transtorno, seja ele global de desenvolvimento ou transtorno neurológico, enfim. A gente tem se deparado com esse processo inclusivo dentro da evangelização, inclusive as questões da adoção, que são trabalhadas de formas naturais, né? Sem identificação de ninguém, mas trabalhando todos esses processos. E a gente costuma dizer que, como a campanha está dizendo, de tudo quanto fizeste fazer de coração, né? Então, a gente percebe, agora, em pleno mês de campanha, a gente avalia essas famílias, esses pais, né? Eu me lembro bem de um ano na casa que nós frequentamos, que a gente levou os jovens e os pais para falarem na tribuna, né? E foi muito interessante porque teve alguns pais que deram o seu depoimento de dizer, olha, meu filho, eu fui jogar algo pela janela do carro e meu filho disse, mãe, não faça isso. Eu aprendi na evangelização que a gente tem que fazer tudo direitinho e o lugar de lixo é no lixo, não é na rua. Então, veja só as questões das leis, né, que são trabalhadas na evangelização, e as pessoas dizem, mas vai só para brincar. Não, é um trabalho sequenciado, é um trabalho Trabalho coordenado lúdico, né? Trabalho lúdico, né? e rico, né? E aí essa família colocou como foi importante, através do exemplo, né, a criança cobrar o exemplo dos seus pais que não tiveram oportunidade de ser evangelizado quando crianças e quando jovens entraram na doutrina já, né, adultos, e os seus filhos mostrando que É, poderia ser diferente a partir de agora. que aí até a gente tem que fazer um alerta, né, para os pais, para quem está assistindo a gente, para as pessoas que levam seus filhos para adoção, assim, tome cuidado, assim, realmente vocês querem para evangelização, né? Eu falei para o quê? Para adoção foi? Não, evangelização, desculpa. Mas tomem cuidado, assim, realmente vocês querem levar o filho de vocês para evangelização, porque assim tem um risco, né? Que é o quê? É o risco de você criar crianças extremamente críticas e que vão cobrar, né, dos seus pais aquilo que eles aprendem da evangelização. Então, assim, realmente eu entendo porque tem muitos pais que não levam seus filhos para adoção, porque realmente é difícil, né? Vide para evangelização, meu Deus, evangelização. Vide lá em casa, né? Que eu me lembro demais de quantas e quantas vezes a gente, em alguma situação acontecia, e aí chegava numa discussão e a mãe dizia, não, mas tem que fazer assim. Eu disse, não, mas espera aí. Por exemplo, levantava a voz, alguma coisa assim, né? Numa discussão, eu levantava a voz. Eu disse, por que a senhora está levantando a voz para mim? Você tem que me respeitar. Eu disse, mas eu sou sua mãe. Eu disse, não, mas espera aí, né? Assim não. Olha, você respeita para ser respeitado. Então, enfim. Então a gente acaba tendo também um desenvolvimento crítico que já vem muitos, né, de uma característica de muitos de nós. Eu, por exemplo, percebo e sinto que eu já tinha uma característica dessa de chato, né, de crítico, de questionador. E aí quando você leva para a evangelização e dá ferramentas, né, e dá a instrução, e planta a semente, isso vai ser levado para esse campo, mas que bom que é nessa área, né, que é nessa possibilidade. E aí dizer também da dificuldade que eu, pelo menos que eu proporcionei, né, as dificuldades que eu proporcionei para os meus pais, de me levar para a evangelização, porque isso essas vivências, né, que isso acontece muito também. Né? Eu queria perguntar a mãe um pouco assim de algumas das experiências que ela teve comigo, pelo menos, e com os outros filhos, né, nesse processo de evangelização, para que a gente pudesse entrar nessa área de vivências e experiências que eu acho que é o que mais proporcionou nesse processo de construção, né, da evangelização permanente, para que as pessoas entendam o como se deu, né, esse processo e as consequências disso, né? É uma tarefa
uma tarefa muito rica, né? Quando a gente se propõe a ser evangelizador e acaba que somos evangelizadores dos nossos próprios filhos, né? Não tem como a gente não fugir dessa regra. E a Só um, primeira questão só um detalhe, mãe, perdão. Mas porque só para que a senhora comente também, porque assim, ninguém levava a senhora para evangelização, né? Ninguém obrigava a senhora a ir para evangelização. A senhora ia porque queria, né? eu comecei a frequentar a evangelização. Na verdade, eu não fui assim, porque eu queria exatamente no início, né? Eu vim para Natal, eu vim com outra religião, e o meu irmão veio espírita, minha mãe também. E na outra cidade que eu morava, eu frequentava a instituição com minha mãe espírita para ela não ir só, né? Eu precisava acompanhar ela. E lá tinha um hospital espírita e a gente trabalhava no hospital espírita dentro da minha religião. Eu aplicava o jorei, eu era messiânica, aplicava o jorei e eles precisavam de passista, não tinha, então a gente da religião messiânica era bem aceito lá por falta de pessoas que pudessem aplicar o passe nas pessoas do hospital. E quando eu cheguei aqui em Natal, eu precisei pegar uma transferência em Manaus e eu não gostei da igreja de Manaus, da forma como eu fui tratada, e isso foi primordial para chegar aqui em Natal, não querer mais seguir esse caminho. E meu irmão disse: Bom, então agora você vai ter que seguir comigo aqui na doutrina espírita. Então foi aí que eu fui assim encurralada a ir para os estudos com ele, né? Naquela época não tinha estudo sistematizado, era uma mesa bem grande com alguns jovens. Os jovens todos já estavam fazendo faculdade, só estava eu e a minha, que na época, em seguida foi ser minha cunhada, né? A nossa amiga Judite Dária, que fazíamos parte desse estudo, e nós tínhamos na faixa de 15, 16 anos, nós éramos muito novinhas para a realidade dos meninos. Um estava fazendo medicina, o outro engenharia mecânica, o outro jornalismo. Então, era algo assim, o que nós estávamos fazendo aqui, né? E aí depois a gente vai se entrosando e vai tomando o corpo do conhecimento para ajudar na convivência. E com relação aos nossos filhos, quando a gente tem nossos, quer dizer, eu não fui convidada, eu fui, eu tive, eu aceitei, quis participar, mas os meus filhos foram diferentes. Mas só uma pergunta, mãe. Na juventude da senhora, na época que a senhora ia, quantas pessoas eram filhos de espíritas? Tinha muitos, não, tinha quase ninguém. Não tinha 50% não, eu acho que devia ter uns 20% somente com essa Pouquíssimo, né? característica. Pouquíssimo, Aí a né? gente pode fazer o contraponto de que na minha evangelização, durante toda a evangelização, praticamente todos eram filhos de espíritas e de pessoas que às vezes trabalhavam, que faziam parte da Denise evangelização. Praça, que é nossa coordenadora hoje, uma das nossas coordenadoras lá da Federação Espírita, está colocando aí que a evangelização também é a adoção. E certamente tínhamos sido evangelizados em outra antes de nascer, né? Certamente, preparados, né, para passar por essa experiência, Denise, todos nós, né? Mas aí, quando os nossos filhos vêm nascendo dentro do movimento espírita, a gente se depara, pelo menos a minha experiência, é com pessoas do movimento espírita, da área mediúnica, das várias áreas, né, das instituições espíritas, e que às vezes não compreendem ou não valorizavam a questão da evangelização. Eu tive amigos que diziam: não, quando eles crescerem, eles vão escolher se querem participar do estudo ou não. E aí a gente vai fazendo o evangelho no lar, e essa vai ser a evangelização dos nossos filhos. Outros diziam: não, não, a gente já faz a evangelização, e quando chega na evangelização, o evangelho no lar, e quando eles vão para a evangelização, eles acham que é bobagem, né? Alguns entendiam que, como o espírito é antigo, né, já vem de muitas e muitas reencarnações, não precisava passar por isso, né? E não levando em consideração a existência atual. Eu, juntamente com o meu digníssimo marido, o que nós pensávamos?
nós pensávamos que a gente tinha que escolher a melhor escola tradicional, né? A Séries dizia a outra escola, né? A escola tradicional para os nossos filhos. Então a gente levava eles, escolhíamos qual é a escola que eles se identificavam melhor, qual é, né, a maneira, né, a metodologia que a escola trabalhava. E como a gente tinha essa condição de escolha, a gente também tinha condição de escolha de dar para eles o que entendíamos que era melhor. Se a gente entendia que éramos espíritas e isso era o melhor para a gente tinha que levar eles para a evangelização. Então, É, eles participaram da evangelização desde a barriga, ou pelo menos os 2 primeiros filhos já foram desde a barriga num processo de evangelização e os outros foram chegando depois porque chegaram em tempos diferentes, né? mas é um depoimento meu assim em relação à evangelização, a essa escolha, com todo respeito a todos que pensam diferente, mas para mim é tudo papo furado. Para mim, esse negócio de depois escolhe e tudo, então a gente vai perdendo a ideia e a noção de que quando um espírito ele encarna, ele está sobre a tutela e responsabilidade dos pais. E assim como na Bíblia, né, coloca o vaso, né, o barro na mão do oleiro, né, ali é a oportunidade de se escrever e de se construir uma história diferente naquele espírito, né? Daí a responsabilidade dos pais, né, dessa impressão nesses primeiros anos e nessa primeira infância, principalmente, de uma firmeza moral, de caráter, de conduta e de lições, e de uma semente que irá germinar com muito mais força, né, com estrutura, com uma raiz mais firme. Né? Então, assim, eu me lembro até hoje das conversas, das brigas, na verdade, porque era uma verdadeira briga para ir para a evangelização, depois que eu cresci um pouco, né, que eu não queria ir, mas de pai e mãe dizendo com muita tranquilidade às vezes nem tanto, mas assim, com muita clareza e objetividade, de assim, meu filho, é o seguinte, eu escolho a escola que você estuda, eu escolho a comida que você come, né, até certa idade do almoço e tudo, né, a comida que você come, eu compro a roupa que você veste, eu escolho tudo para você e você vai também para o que eu acho que vai lhe dar uma firmeza moral e de caráter. E depois, quando você crescer, aí você vai escolher o que você quiser. E eu, muito atrevido, né, sempre dizia que eu queria ser católico, que eu ia beber e que eu ia, com todo respeito da palavra, mas namorar muito, né? Eu ia falar outra palavra, mas enfim, namorar muito, porque na minha cabeça o católico podia. E era isso que eu queria fazer, eu queria liberdade, né? E quando, na verdade, quando eu cresci, eu percebi que não era isso que eu queria, exatamente pelas escolhas que os meus pais fizeram por mim. Né? Então, eu, sinceramente, como a gente conversou, né, eu e Juliana, a gente já conversou sobre isso, então, assim, meu filho, ele vai ter escolha, ele vai poder escolher sim, quando ele tiver condições de escolher. Enquanto ele tiver sobre a minha responsabilidade, eu farei as escolhas que eu achar que são melhor para ele. Né? E levar para a evangelização, para mim, não é uma possibilidade, não é uma escolha, uma possibilidade, não. Ele vai, ponto. Como eu chorei, como eu disse que não ia, quando manhã me evangelizava, né? Eu dizia assim, eu vou, mas eu vou dar trabalho. Você vai ver, você não vai conseguir dar aula hoje não, né? E agradeço demais isso ter acontecido e ter sido feito dessa forma, porque se hoje eu não me considero uma pessoa maravilhosa, não me considero uma pessoa boa, eu não imagino como eu estaria sem a evangelização. Assim, eu acho que, independente inclusive da religião, né? Outro dia eu conversei com um rapaz que é evangélico, e aí eu perguntei para ele, você leva sua filha para a igreja? Ele disse, não, é no domingo de manhã e tudo. E aí eu disse, não, mas leve, porque eu acho que é importante para ela, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que existe uma das grandes causas de não se levar para a evangelização é a dificuldade do ir, né? Dar trabalho, você tem que levar a menina, tem que ficar, o menino corre, brinca. Eu corria na livraria da Federação, ficava procurando livro que falava sobre sexualidade, sobre qualquer outra coisa, né, mais picante, digamos assim, que eu ficava buscando os livros e seu Salles brigando comigo. Menino, sua mãe sabe que você está lendo
esse livro aí, eu, atrevido, né, respondi para seu Salles, mas se está aqui dentro, não pode ler, não? Não, livro espírita, qual o problema? Se está aqui é porque pode ler, né? Na minha cabeça, eu procurando alguma coisa que eu não pudesse ver, né? Mas estar lá dentro para mim foi transformador, né? Para mim foi muito importante. E essa postura que eu acredito que hoje, né? Hoje eu acredito que é a correta, posso estar errado, né? Posso estar errado, mas eu acredito que a correta é de sim levar seus filhos na religião que você estiver, seja católica, protestante, espírita, enfim, qual for, levar seus filhos, educá-lo naquela religião moralmente, né? E depois dar a oportunidade dele escolher o que ele quiser seguir, né? E a gente precisa falar também, tem uma pergunta até no chat que eu vou responder conversando, que pergunta, e os pais que são evangelizadores, grandes evangelizadores, e têm seus filhos que frequentavam a evangelização e tudo, e de uma forma ou de outra se envolveram com drogas, né? E aí a gente até aumenta aí as questões de suicídio e tantas outras, depressão e tantas outras coisas que estão envolvidas nisso. E a gente sabe que a evangelização ela não é uma garantia de 100% de que você vai ter seus filhos blindados para o bem, né? A gente sabe disso, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas imagine se nem direito, nem esse conhecimento da evangelização poderia ter esses meninos que passaram e que passam por esses problemas, que não são poucos, com envolvimento na questão de drogadição, na própria casa que nós evangelizamos, tivemos algumas situações também nesse âmbito, e a gente sabe que os pais, eles são os mais preparados para isso, porque você imagine os que não tiveram essa experiência. Então, a gente não sabe o que está previsto no nosso planejamento reencarnatório, quais são as escolhas que nós fizemos, né? Nos nossos programas do planejamento reencarnatório, a gente falou muito sobre isso. E as vivências desse espírito, né? Do passado, né? Quão forte não foram, né? Essas vivências. Então, às vezes, é preciso passar por experiências como essa, para os próprios pais também. É uma experiência coletiva, é uma experiência de família, é uma experiência que todos estão envolvidos, né? E que, se não tivesse passado pelo processo de evangelização e desses pais, a coisa poderia ser um pouco pior, né? E a gente sabe que a própria participação nessa área da questão de drogadição já é muito forte, né? Já é muito forte. Porém, a gente não pode. Tem gente que diz, mas como é que pode um espírita se suicida? Gente, a situação é muito delicada. A experiência de cada um, a gente não sabe o que está passando, né? Então, são experiências realmente difíceis em que eu sempre digo, olha, a evangelização é um trabalho de cura para as crianças. Porém, tem algumas situações, alguns casos específicos que tem que ser tratamento à distância, tem que ter acompanhamento e a coisa exige um acompanhamento melhor. E se não fossem nem para a evangelização, como é que seria, não é? Eu lembro muito de uma palestra de Haroldo que me tocou muito e ele falou exatamente isso, né? Que uma senhora que assistiu a palestra dele e levou o filho durante toda a vida para a evangelização, e ele falando da importância da evangelização e de levar os filhos para a evangelização. E aí, quando terminou a palestra, a moça foi agradecer a ele, falar com ele e tudo, mas que e falar de um relato dela, que ela acompanhava ele, né? E que ficou se questionando aonde ela tinha errado, qual tinha sido o erro dela, por que que o filho dela havia viajado, né, e morava na Europa, se prostituindo, né, como travesti, e se prostituindo, fazendo programa, e ela se questionava onde ela tinha errado, porque ele levou ele para evangelização e tudo. E aí entrou em contato com o filho, né, ela relatando isso para a Haroldo, ela entrou em contato com o filho, chorando, né, perguntando ao filho onde ela tinha errado e tudo. E o filho chorando, né, e emocionado, respondeu a ela dizendo e agradecendo a ela que ela não imagina os pensamentos que vinham na cabeça dele e o tanto de coisas que ele poderia ter feito se ela não tivesse levado ele para a evangelização. Que nos momentos mais difíceis da vida dele foram
as lições e os ensinamentos da evangelização que fizeram ele não fazer escolhas piores. Então, quer dizer, a gente não sabe a história desses espíritos, né? Eu digo por experiência própria, né? Eu cresci dentro da evangelização, foi receitado, né? Foi 99 passes, foi, mãe? 92 passes. 92 passes, mãe disse que desistiu, parou de contar, Quando porque ele não tinha ia... 15 dias. 15 dias de vida. Então, 92 passes, então, assim, a vida inteira era evangelização, passe e tudo, e bebia escondido, usei maconha, passou pela minha mão, nunca usei, mas passou pela minha mão cocaína, crack, uma série de outras drogas que eu poderia ter usado. Mas talvez se eu não tivesse ido para a evangelização e se não tivesse a firmeza da educação dos meus pais, provavelmente eu teria usado. Porque existia em mim essa tendência, existia em mim esse impulso de conhecer, de curiosidade e tudo. E hoje, quando as pessoas me conhecem, me veem, né, e dos vários lugares que eu faço parte e tenho vínculos, as pessoas ficam impressionadas, mas você não bebe, você não fuma, você não vai para festa, você não vai para festa, sua religião não permite, senão minha religião não proíbe nada. Mas eu que acho que, para mim, certas coisas não cabem, né, e que cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas eu compreendi com as minhas vivências e experiências, né, e com o exemplo, eu acho que isso é fundamental. Eu vejo, eu e Pedro, por exemplo, nós não bebemos. E eu vejo as pessoas ao nosso redor, filhos de espíritas e tudo, que os pais bebem, eles também bebem, né? Então, assim, o exemplo arrasta. E a gente sabe disso. Então, é muito difícil você, enquanto pai, abrir mão de algo para poder se educar, mas para além disso, educar o outro, que é sua responsabilidade. Então, abrir mão, por exemplo, da bebida para educar o seu filho com exemplo, abrir mão do cigarro, abrir mão dos maus vícios, dos maus hábitos, das grosserias, das ignorâncias, dos maus tratos, é um exercício que, para mim, como eu já disse, né, para mim existem duas grandes maneiras de se evoluir. Casar, né, independente da sexualidade e tudo, mas um relacionamento entre duas pessoas com respeito, com amor e uma entrega verdadeira causa um processo evolutivo absurdo, e ser pai, que é abrir mão de uma série de vivências e ser obrigado a ser exemplo para poder educar o outro com amor, né? Então, eu vejo muito como a evangelização como fundamental para esse processo evolutivo e para a construção de um ser humano de bem. Não vejo outro caminho possível. Muito bem, Felipe. Eu estou com uma mensagem aqui que pergunta assim: algo mais a ser dito, que é de Bezerra de Menezes. E ele diz assim: a evangelização espírita infanto-juvenil amplia-se como um sol benfazejo, abençoando os campos ao alvorecer. E diz também: com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda orientação aos nossos passos, todo equilíbrio à nossa conduta. Então, ele diz: Jesus nos aguarda, cooperemos com Cristo na evangelização do homem. Paz, Bezerra. Então, a gente não tem muito o que discutir com Bezerra, não, né? A gente tem mais aqui, devagarzinho, e colocando em prática aquilo que a gente pode fazer, né? A gente teve aí um processo pandêmico, que a gente não teve como fazer muita coisa com a evangelização, mas os trabalhadores da última hora estavam lá evangelizando online, né, desenvolvendo suas atividades, aqueles que nem sequer conheciam os caminhos, né, para chegar nessa tarefa de evangelização online, e se debruçaram e seguiram adiante, e estão aí firmes e fortes. E agora esse é o primeiro ano, depois da pandemia, que alguns se arvoram presencialmente, né, falar sobre a campanha dos 45 anos, né, e isso é fantástico, para que a gente possa perceber que existe várias e várias famílias. A gente trouxe a semana passada, né, há 15 dias atrás, a Adelma e a sua filha, a doutora Alcineide e seus filhos, todos na tarefa de evangelização, e a gente percebe que esse é o caminho. Na evangelização, na minha turma, eu perguntei para eles: vocês têm alguém aqui que vem
a força, forçada. Não, eu gosto de vir, eu acompanho meu pai, eu gosto de vir. Quando eu evangelizava a juventude, né, eles diziam assim, ficavam calados, eu dizia, fala a verdade, senão eu venho à força. Eu venho à força, eu dizia, eu venho porque meu pai disse que eu tenho que vir, porque senão a gente não vai jantar fora depois. Tenho que vir porque senão meus direitos não vão não sei o quê. E aí a gente via toda uma questão de alguns meninos que estavam. Eu fui fazer uma palestra no Maria de Nazaré semana passada, e eu disse, certamente numa instituição socialmente carente, os meninos vêm por conta própria, ou seja, por lanche, ou seja, e aí um evangelizador me procurou depois e disse, não, tem muitos que os pais, mesmo sendo evangélicos, mesmo sendo católicos, obrigam os meninos a vir. E não é só pelo lanche, não. É porque eles entendem que a evangelização é muito boa, né? E que muda muito. Os filhos mais velhos tiveram mudança e aí os menores têm que vir também. Então é isso, minha gente. A gente trouxe esse tema para que a gente pudesse conversar um pouco mais, né? Felipe, aí suas considerações. Acho que a gente pode até fazer outro programa, né, sobre esse tema, que eu acho que tem muita coisa para abordar ainda, para falar sobre. Eu acho que é, é um tema importantíssimo, né. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, né, dizer que eu me lembro até de uma palestra de Rossandro, né, que falava sobre algumas estatísticas falando sobre a questão da evangelização e do ensino religioso na primeira infância, principalmente até os 6 anos de idade, que era fundamental, essas lições e tudo, e que foi essa educação religiosa, independente da religião, que porque foi um estudo feito em países diferentes, com culturas diferentes e religiões diferentes, e com estudantes de medicina, que definiu com que alguns desses poucos estudantes que não faziam uso de drogas pesadas e que tinham uma conduta diferente, que eles tivessem essa conduta em função da evangelização nas suas religiões. Então eu acho que é fundamental. Nós estamos já no tempo, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer, né, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a evangelização, pedindo a espiritualidade amiga que possa estar conosco nesse momento, agradecendo a espiritualidade que trabalha com a área da evangelização, que continue acreditando no trabalho dessa seara tão encantadora, que só nos traz bom ânimo para seguir adiante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, à medida que tentamos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixa, mestre amado, cairmos nas tentações que muitas vezes o caminho nos oferece. E livra-nos, Senhor, de todos os males. É com essa prece que pedimos permissão para encerrar nosso programa de hoje com muita paz, com muito carinho em nossos corações. Sim, seja. Obrigado a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.